desenvolveu muito, mas naquele momento estava cru. Mas deu para ganhar 1.000 milhas. Olha só. Mas não foi uma simples vitória, teve uma. Não, foi legal, porque o carro era um foguetão, né? Motor V8, V8 brasileiro. Naquela época, o Maverick era o reflexo do Mustang, né? O Mustang fez muito sucesso no Brasil. E quando a Ford lançou o Maverick aqui, pra gente era o primo pobre, o Mustang primo pobre. Era o nosso Maverick. Mas é um carrão. Tempo muito bom. E teve uma liderança de 192 voltas das 202. É mesmo? É. Você está me dizendo uma coisa que eu não me dava Tá aqui, conta. ó. E ainda terminaram com vantagem sobre o segundo colocado. É verdade. Quatro Mas voltas. naquela época, o momento da preparação do Opala estava muito superior ao nosso. Entende? E naquele momento, o Pedro Vitor tinha um carro preparado até na Argentina, 6 marchas, cabeçote que aspirava de um lado e escapava do outro. Um carro bem avançado. Já o piloto estava mais para trás um pouco, para distribuição de peso. Os Opalas estavam muito mais desenvolvidos que o nosso. Mas o Pedro Vitor correu com o Ilcinho Fittipaldi e às vezes quebraram logo no começo. E realmente nós pegamos. Pois é, o que adiantava contar que eu estava com a primeira quebrada? Não ia fazer adiantar diferença nada. nenhuma. E mesmo assim teve o sucesso que teve. Olha só que bacana. Teve. E foi muito interessante. E as 25 horas também com o Maverick foi muito difícil, porque o nosso carro tinha sido lançado naqueles dias. As 25 horas foi antes das 1.000 milhas. E um pouco antes, não foi muito antes não. E nós tínhamos que conviver com muito problema assim dos primeiros unidades que tinham saído da linha de montagem, né? Mas, e outra, às 25 horas, quem estava atrás da gente chegando era o Opala do Bob Sharp e do Jean Balder. Nós ganhamos 25 horas, 45 segundos na frente deles. Esse é o pódio das 1.000 milhas, olha. O pódio das 1.000 milhas, está lá o Luizinho Pereira Bueno, o Tite Catapani, eu com meu irmão, ganhamos. E ali está o Marivaldo Fernandes e o Jafone. Bonito, né? E aqui o Júlio, ele fala do Rio de Janeiro. Olha. Obrigado pela sua participação, Júlio. Ele quer saber se deixou saudades o Maverick. O Maverick deixou, né? Porque o motor V8, ele deixou uma marca muito forte na história dos motores, né? E um V8 até hoje, né? Todo mundo quer ouvir o ronco do motor V8. Então, o Maverick foi o grande V8 brasileiro, né? Tinha também o Dodge Charger e tal, mas o Maverick pegou mais na veia, né? Ele era o sucessor do Mustang. Muito bom. E você tem um Maverick? Olha, eu tive que pegar aí, satisfazer a minha família, meus amigos mais próximos. Eu tive muita pressão e consegui comprar um Maverick. Vou guardar ele. Vai ficar para os meus descendentes. Que bacana. Porque eu tenho muito a ver com a vida do Maverick e ele tem muito a ver com a minha. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte. E é um carro bonito. É. Só que a gente sente o tempo passar, né? Eu hoje guio o Maverick e falo, nossa, aquele curso, aquele volante, você tem que virar um monte para ele, né? O curso, você vai frear, bate com o joelho no queixo, o pedal é lá em cima. Quer dizer, estamos um outro mundo, em outra dimensão. Mas muito legal, um carro romântico. E é V8 o seu ou não? V8, um GT. Olha só. É um GT. Legal, muito bom. Muito bem. Muito bom. Muito bem. E as 1.000 milhas, uma edição anterior das 1.000 milhas, você também já havia ganho. Fala pra gente um pouquinho dessa... Eu na verdade, a minha vida foi muito ao lado da história do automóvel no Brasil, né?
porque... tá o DKV. Esse DKV é da 1000 milhas de 61. Um ano antes, a Vemag montou o departamento de competição. E foi o primeiro departamento de competição brasileiro. Esse carro era um tremendo carro, era o melhor carro de corrida daquela época. Esse carro descia a reta em Interlagos a 200 km por hora, no rabo dos Corvette. Uma semana com esse carro, antes das 1000 milhas, eu fiz o recorde da categoria carreteira, virei em 4:03. O melhor tempo era do Camilo Cristófaro, 4:07. Ainda ele não tinha aquele... essa é a chegada. Ainda ele não tinha... mas essa fotografia também é maroto, que ganhou aquele número 9 lá. Ele estava dando uma volta nós no chegamos outro? em sexto na geral. Mas esse carro, ele descia a reta 200 km por hora no rabo dos Corvette. Agora, naquela época, os Corvette, as carreteiras Corvette, ainda estavam com aquele eixo rígido, né? Tanto que terminou a 1000 milhas e esse cara foi para o Salão do Automóvel. Nós ganhamos a nossa categoria, tá? Eu e o Marinho. Eu e o Marinho, ele foi o meu companheiro no departamento de competição da Vemag. O primeiro departamento de competição do nosso Jorge Lettre era o nosso chefe. É um tempo maravilhoso. E hoje, Jorge Lettre, que bom. Jorge Lettre era o nosso chefe. No comecinho da história do automobilismo e do automóvel no Brasil. Esse camarada Jorge Lettre foi, sem dúvida, um dos maiores gênios na preparação de automóvel brasileiro. Esse troféu da 1000 milhas. Esse troféu é um dos troféus das 1000 milhas, né? Eu tenho um outro, mas esse aí é o da 1000 milhas. Aí é o Alpine não é. Já a Ford tinha comprado a Willys e o nosso carro já estava maquiado e ele já estava com a cara, era um Alpine, mas travestido de Mark. Mark era a grife da Ford em competição, né? Era o Mark I, um carrão, viu? Aquela fotografia bonita, hein, que vocês têm. Aí deve ser o quê? Será curva do sol? Sei lá. Curva do sol, só pode ser. Que bom. Dá para matar a saudade. E a gente vê tudo isso, né? Olha aí. Considerando que hoje nós somos o país que tem o maior número de montadoras do mundo, o Brasil, né? Esse é o comecinho da história do automóvel no Brasil. Pois é, essa é a Berlinette Willys. Esse foi o carro que foi mais importante na formação dos pilotos brasileiros, dos pilotos de carreira. A equipe Willys que eu participava nessa época era eu, olha, isso é a curva do Sargento, olha que vinha de lá de uma Berlinette. Na equipe Willys era eu, Luiz Pereira Bueno, Francisco Lameirão, José Carlos Patti, Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo. E logo depois o Emerson Fittipaldi. Então, praticamente, eu falei 7 nomes, desses 7, 5 chegaram a guiar a Fórmula 1. 3 disputaram o campeonato mundial, um foi campeão mundial, o outro perdemos ele no meio do caminho, e o Wilsinho, eu acho que sobrou competência, mas faltou sorte. O Wilson guiava muito. Muita saudade. Que bacana, que bom proporcionar esses momentos para você. Aquela foto que foi mostrada anteriormente ali é um desenho do nosso amigo Paulo Solares. Paulo Solares, é um então, quadro. Então eu deixo um abraço para o Paulo Solares. Olha aí, ó. Esse cara é um quadro do Paulo. Se o Paulo está nos assistindo, Paulo, um forte abraço para você e parabéns pelo belíssimo quadro. E a capa do meu livro. Eu escrevi um livro, Entre Asas e Reis, olha aí. É a capa do meu livro. Ali, no lado de cima, tem Alfa Romeo do Chico Landi, né? Esse cara simboliza a carreira do Chico Landi. E embaixo a Lotus do Emerson, que simboliza a carreira do Emerson. E no meio de Chico Landi e Emerson, estou lá, Entre Asas e Reis, estou eu lá, representando a minha turminha, né? A turminha da Willys. E onde nós encontramos o livro? Fala para os nossos internautas. Olha, eu tenho
site. E meu site www.birdeclemente@globo.com. birdeclemente.com.br. É, Isso. ainda bem que estou bem Ainda bem que tem um anjo da guarda aqui. Isso mesmo, anjo da guarda. Então, excelente. Então, o site do Bird é birdeclemente.com.br. Quem quiser, acesse. Quem quiser comprar o livro, conhecer um pouco mais da história, que aqui em praticamente 1 hora fica bem difícil resumir essa história tão fascinante que é praticamente a história do automobilismo brasileiro. É a história do automóvel. Aqui em pessoa conosco. Muito então, obrigado, é um prazer para mim, uma honra para mim estar aqui lembrando tudo isso. Lembrando da minha turma, porque eu praticamente convivi com... A Vemag, quando começou em competição, era única. Então, todo mundo que gostava, tanto os empresários que produziam as coisas para o automóvel no Brasil, quanto os que queriam preparadores, pilotos, todo mundo gravitava em volta da Vemag. E ali foi o comecinho de tudo. Então, eu tive o privilégio de ver Mag, Willys, depois Opala, depois a Ford. Então, eu tive o privilégio, ao longo desse tempo, conviver com os gênios que construíram a história do automóvel e do automobilismo no Brasil. Que são gênios, que foi um período de uma safra muito forte, muito forte. Meus companheiros, eu participei das melhores equipes, guiei os melhores carros, convivi com os melhores pilotos. Foi um privilégio que Deus me deu muito grande. Que bom. Muito bom mesmo. Muito bem. Fala pra gente agora como você se tornou o primeiro piloto profissional do nosso automobilismo. Interessante isso, porque o mundo mudou muito, né? Não foi só no automobilismo, foi em tudo. Mas, naquela época, dos anos 50, 60, não existia esses contratos milionários, né, de esportista, né? Olimpíada, naquela época, o cara tinha que ser amador, né? Hoje, todo mundo é profissional, é muito diferente. E justamente, quando eu fui para a Vemag com o Marinho, guiar o carro da fábrica, tá aí, ó. Essa foi uma das últimas corridas que eu fiz na Vemag, 10 e 11, foi em Araraquara. O Christian tinha morrido, e aí nessa corrida estreou o Moco, estreou o Carol, Chiquinho Lameirão, aí apareceu uma safra de ouro. E então, voltando ao que eu estava falando, naquela época o Marinho dizia, puxa, nós temos sorte, nós dois somos dois únicos que guiamos de graça no Brasil, né? Que nós guiávamos o carro da fábrica. Mas eu notei que a Vemag patrocinava o Jornal da Rádio Eldorado. E o Jornal da Rádio Eldorado malhava muito a propaganda do DKV em corrida de automóvel, em corrida. E o locutor tradicional daquela época era o Boris Casoy, talvez em início de carreira. E DKV é sensacional, DKV venceu novamente e tal, aquela história toda. E eu falei pro Maninho, pô, cara, nós estamos interessantes. O pessoal está usando o nosso nome em propaganda direto aí. Eu vou pedir alguma coisa para esses caras, pô. O Marinho falou, você tá maluco, nós vamos perder essa boca aqui, nós somos 2 anos que guiamos de graça. O nosso chefe, o Jorge Leto, faz economia até de alfinete lá, porque diz que não tem dinheiro. Você vai querer um cara para cada um. Falei, pô, mas todos os funcionários aqui graduados da fábrica têm um cara, por que nós dois não podemos ter um cara da frota para o nosso uso particular? Eu vou pedir, pô. E eu pedi, depois de 10 dias, o seu Bilic, nosso diretor daquela época, ele pediu para a gente comparecer num almoço com a diretoria, e a diretoria deu um carro de frota para mim e para o Marinho, que era uma cópia fiel do carro de corrida nosso. Ele tinha tudo que o carro de corrida tinha. E é muito legal. Agora, depois de algum tempo, quando o Christian Reis morreu,
eu estava na Vemag, né? E os nossos carros eram um problema para eles, que nós éramos muito competitivos, né? Mas a Willys tinha uma potência de recursos muito grande, tinha fabricado os berlinetes no Brasil, e o Christian morrendo, esse dia, essa fotografia desse dia, foi o dia que eu e o Marinho recebemos os carros de frota. Está lá, da esquerda para a direita, é o Zé Fernandes, que era o presidente da Vemag, o Marinho Mário César de Camargo Filho, meu companheiro, aí é Lélio Toledo Pisa, eu e esse aqui é o Ivani, Faz muito tempo, não me lembro com a precisão que eu precisava, mas dá para quebrar o galho. Tá bom. Pois é, aí quando o Christian Reis morreu, o Greco precisava de pegar alguém pronto, experiente, para pôr no lugar do Christian. E o Greco assumiu o lugar, olha que fotografia interessante, aquele que está ali do lado esquerdo, ali, do lado do número 11, é o Jean Balder, ó. Moleque. De camisa preta? É. O Geraldinho Meirelles ali de mão na cabeça, ó. Tá vendo? Eu e esse aqui do meio, o Polak, sogro do Geraldo Meirelles. Que coisa, hein? Mas aí o Greco me convidou para participar da equipe Willys, e aí para ele me tirar da Vemag, ele teve que me seduzir com ofertas e tal. Aí rolou o salário. Aí foi o primeiro salário. Porque na Vemag eu tinha uma cortesia, um benefício, né? Agora, para passar para a Willys, aí foi realmente um primeiro salário que aí, logo depois de uns meses, foi estendido para o Ilcinho Fittipaldi e para o Marinho e para o Luizinho Pereira Bueno. Essa fotografia é muito interessante. Ela retrata muito bem o que era o nosso chefe, o Jorge Lettre. Nós, na Vemag, nós tínhamos uma estrutura fantástica para aquela época, né? Não tinha uma vez que a gente passasse na frente do box que a gente não recebia uma sinalização, uma informação, o tempo que a gente estava virando e tal. E o Jorge, como ninguém tinha esse controle que nós tínhamos, até certo ponto o pessoal aproveitava o nosso trabalho para receber algum tipo de informação. Então o Jorge, para camuflar as informações, ele fez eu e o Marinho decorarmos os números em japonês, de 1 a 0. Tá vendo aquilo lá? Então ele fez nós decorarmos e os cronometristas também. Nós tínhamos as placas nós íamos receber o número em japonês. Então, a gente sabia que era 4 minutos, o que precisava era o segundo e o décimo. Então era 2 algarismos e aparecia em japonês. Olha que coisa. O Jorge era perfeccionista. Interessante, né? Muito bem. Tem uma pessoa aqui que está no chat, mas que não saiu o nome, só saiu o usuário, mas ele provavelmente deva ser um grande apaixonado também por automobilismo. E ele quer saber como é que você criou aquelas manobras, aquelas derrapagens controladas. Acontece o seguinte, o nosso carro na Willys, a Berlinette, ela tinha muita aerodinâmica, era um carro que tinha muita estabilidade e aí é uma outra coisa, mas eu vou responder isso que ele me falou. Ela tinha muita estabilidade, muita aerodinâmica, não tinha muita potência, tinha um motor de 1 litro. Então, antes de eu ir para a Willys, o Marinho fez uma prova, teve uma prova, acho que foi 1.600 km de Interlagos, 1.600 ou 6 horas, e o Marinho foi guiar com autorização do Jorge com o Chico Landi guiando um Porsche Super 90. E o grande adversário era o Christian Reis com a Berlinette da fábrica. E eu corri com o Roberto Galucci, com o Celso Lara Barbeires,
os três guiando uma Lancia e uma Ferrari. Nós ficamos logo no começo, quebrou os dois carros meus, saiu uma roda, a Ferrari quebrou e tal. Mas o Marinho ficou o tempo todo se pegando com o Cristi. O Marinho, o Chico Landi com o Cristi. Terminou aquela prova, meu companheiro, né? Marinho, como é que foi? Eu falei, pô, cara, o Chico sabe tudo, nós não sabemos nada. Eu falei, você tá maluco, imagina que ele sabe tudo, nós não sabemos nada. Que tá dormindo, rapaz, né? Se não freia lá, sai reto, cara. Não dá para fazer milagre. Não, ele sabe. O que ele fez? Ele falou, olha, ele me ensinou um negócio, no meio da corrida, ele falou, Marinho, eu descobri um jeito de segurar o Cristo. Você, quando entra na ferradura e ele está atrás de você, você espera ele ficar bem centralizado, o rosto dele, no teu espelho retrovisor. A hora que ele estiver no teu espelho retrovisor, você dá uma levantadinha de pé no meio da curva. Não deixe ele perceber que você está fazendo isso, entendeu? E ele é obrigado também a levantar o pé. Só que nós temos um torque muito grande, nosso motor tem muito mais potência que ele, e nós vamos pegar subida do lago, reta oposta, curva do sol, tudo em subida, a gente some dele. Entendeu? Eu falei, meu Deus, é verdade, né? E deu certo. Nossa, eu tinha que fazer toda a volta isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois de um mês, aí eu estava sendo convidado para Pauís. Eu fico com aquilo na cabeça. Então, eu sabia que o nosso carro tinha muito pouco motor e muito conjunto. Então, você não podia nem pensar que alguém conseguisse se engavetar. Porque aquilo que o Chico fazia com o Marinho, qualquer um podia fazer com a gente. Entende? Chegar no meio de uma curva, tirar o pé, fazer você tirar também, só que o cara escapa e você fica com aquele motorzinho de 1 litro se arrastando lá. E foi interessante. E aí, então, veio a necessidade da Bellinete ser pilotada daquela forma. Então eu dizia, nós fomos para a pista, logo no primeiro tempo que eu fui para o Willis, na primeira semana, eu me lembro que cheguei a virar em 4 minutos e 2 segundos. Era um temporal de Bellinete. E fui eu, o Chico, o Chico Landi, o Brisão e o Greco. Fomos para a pista nós 4. Só nós e o cara de corrida. E eu fiquei o dia inteiro andando. E o tempo vindo, o tempo estava muito bom. E o Chico dizia para mim, Biro, está tudo errado, você está guiando tudo errado, esse cara está arrastando. Roda é para rodar, não é para arrastar, cara. Eu falei, mas eu fazia o que ele falava e o tempo piorava. Eu fazia. No fim, cheguei à conclusão, ó, é assim, tem que ser assim, e tem que pôr para andar de lado esse cara, senão o tempo não vem. E era assim mesmo. Eu estou vendo que está rolando fotografias aí. Esse Fórmula Júnior, ele tem uma história interessante. Esse carro foi fabricado, um lote de 5 carros, pelo Eugênio Martins, Tony Bianco e Chico Landi. Eles fabricaram um com motor DKV, 2 com motor Renault, um com motor Simca e um com motor JK, que o Celso, inclusive, foi o que o Celso morreu. E esse aí era o meu com motor DKV. Aí Araraquara, eu comprei o com motor DKV. E depois desse carro, o Jorge queria modificar o carro e eu vendi o carro para a Vemag. Foi meio estranho, porque eu vendi o carro para mim mesmo guiar. Eu e o Marinho, né? E eles modificaram o carro e esse carro depois nós fizemos 500 quilômetros e logo depois eu saí da Willis. E esse carro foi recarroçado e esse carro se transformou no Carcará. O Carcará é esse carro, só que recarroçado como um carro flash. E o Carcará foi o último gesto que a Vemag teve no Brasil, porque a Vemag estava fechando, tinha sido vendida para a Volkswagen, e o departamento de competição não tinha mais sentido,
e eles tinham o projeto Carcará pronto, eles montaram aquilo, foram para o Rio de Janeiro, sob a coordenação da revista Quatro Rodas, e fizeram o recorde de velocidade pura, 213 e qualquer coisa. E esse recorde podia ter sido melhor, porque o motor, antes de fazer o recorde, engripou 2 vezes. E se chegou à conclusão que a transmissão do carro, o relacionamento de core e pião estava errado. Porque quando ele estava 213, ele estava com muito pouca potência na curva de potência do motor. Esse carro podia ter feito Mas foi uma coisa muito bonita, porque foi assim que a Vemag se retirou das pistas, né? Aí a Berlinette, olha. A Berlinette, a gente tinha que praticamente guiar com uma mão só, às vezes, por exemplo, tinha curvas Interlagos, você tinha que ficar trocando marcha com a mão direita e com a mão esquerda você tinha que girar o volante para cá e para lá. A gente tinha que trabalhar muito. Esse carro ensinou os brasileiros a guiar. Né? Que maravilha. E como é que você analisa a atualidade do automobilismo brasileiro? Eu vejo com um pouco de tristeza, sabe? Porque o mundo mudou. Então não é mais tristeza só com o automobilismo, é com o mundo que mudou, entende? Então o carro de corrida sempre foi um reflexo do carro que anda na rua. Então a gente hoje fala, pá, os caras na rua, os caras tudo volante, parece uma teclado de computador e tal. E os caras que andam na rua também estão assim. Quer dizer, então degenerou, porque quanto mais a tecnologia invade, a participação humana vai diminuindo, não é? E num carro de corrida, então, é uma coisa de louco. E eu vejo com tristeza, porque na nossa época, a gente guiava um carro de corrida, a gente sentia o carro de corrida aqui na bunda, entendeu? Você sentia ele aqui, ele mexia e você tinha que acertar. Chegava no final de uma reta, por exemplo, Interlagos, que é o que? O nosso chão aqui. Final da reta de Interlagos, quanto mais perto da curva você freasse, mais problema você tinha com a estabilidade direcional. E você freava com a pontinha do pé, né? E com o calcanhar vinha dando tempo para ir descendo as marchas, para te ajudar com o freio motor. Então você combinava aquilo, e quanto mais perto da curva você freasse, mais você tinha que esticar aquela freada até ao meio da curva. Então, quando você tirava o pé do freio no meio da curva, o carro se esparramava, lógico. Né? E quando o carro se esparramava, o que te dava o equilíbrio, o que te tirava fora da curva, era a potência do motor, que você tinha que dosar. Então, a gente tinha, cada piloto tinha o seu estilo, tinha a sua marca, tinha a sua técnica. Quando eu guiava na minha Mag, eu guiava com o Maninho. Interlagos eu era muito rápido, mas chegava em circuito de rua e eu tinha que engolir o caipira, viu? Ele guiava demais. Eu batia, não me convencia de ver ele indo embora. Mas cada um tinha o seu estilo, cada um tinha o seu jeito. Uma vez nós fomos para Brasília também, e eu tive essa mesma sensação com o Ilcinho. Interlagos eu andava muito, mas chegou em Brasília eu não conseguia fazer com isso. Por quê? Porque cada um tinha um estilo, cada um tinha uma marca, cada um tinha o seu modo de ser. E hoje os carros têm um freio fantástico, todo mundo freia no mesmo lugar, não é? E quando o sujeito quer frear 5 metros depois daquela marca, já trava a roda, o pessoal da televisão já errou, já esculhamba o cara, o sujeito está tentando fazer alguma coisa, mas não tem que fazer nada, tem que fazer a lição de casa direitinho, não adianta inventar que você se ferra, entendeu? Então é com tristeza que eu vejo tudo isso. Você vê na hora de uma largada, na nossa época, a gente tinha um motorzão lá, e você tinha que pôr a potência daquele motorzão do asfalto.
Falei, agora que eu quebrei a primeira do Maverick, na hora da largada. Você tinha que fazer aquele trabalho, entendeu? Porque se você perde tração patinando em falso, a roda, você perde tempo na largada. Hoje tem esses pneuzão, uma borracha que é praticamente quase como um chiclete, entende? Que o lado sujo, o lado limpo, controle de tração, não sei o que. Os caras não fazem nada, pô. O cara põe o pé no fundo e o computador que acelera o carro e a hora que baixa a bandeira, apaga a luz hoje, solta uma pestana ali no volante, que deve ser a embreagem de hoje, e não tem. Então eu vejo tudo isso com tristeza, porque na nossa época a gente tinha um volante limpo, um contagiro, um marcador de temperatura de água, um marcador de pressão de óleo, e você estava na hora de uma largada dentro do teu carro, sozinho, teu carro era teu amigo, você era um guerreiro, você olhava do lado, quem está do meu lado é fulano, aqui é o Beltrano, vai ganhar quem sobrar. Não vou fazer conta, vou embora e quero sobrar eu e ganhar desses caras. Era assim a nossa vida, entende? E hoje mudou, mas mudou porque é um mundo que mudou. Os pilotos hoje são superdotados mentalmente, fisicamente. Eles têm que, desde criança, irem adaptando o físico deles para suportar essa agressividade de aceleração e desaceleração e força G desses carros de corrida, que é uma coisa fantástica. E eles têm um espaço cada vez menor para poder fazer alguma coisa, mas os caras fazem diferença. O piloto ainda faz diferença. E aí temos mais uma foto. Sem Interlagos, isso é o final de alguma corrida, né? Aproveitando, o que tinha de tão especial no traçado de Interlagos? Não é que tinha de especial. Acontece o seguinte, na nossa época, a combatividade era muito maior. Eu sempre falo para o pessoal, bandeira azul na minha época não existia. Não existia. Imagina que alguém, para passar alguém, tinha que dar uma bandeira azul. Não tinha isso, entendeu? Cada um tinha sua marca, não tem esse negócio. E hoje você vê, hoje, se o último, o cara que está ponteando, chegar no retardatário, se não dá bandeira azul, o que não consegue passar. É um absurdo isso, entendeu? Não é legal isso. Isso não é bom. Esse é o Opala. Esse é Eu o com Opala, meu irmão, os faróis. foi a primeira corrida longa que um carro Opala ganhou no Brasil. Esse foi o primeiro Opala fabricado no Brasil. O primeiro modelo. Era 4 portas, ó. É o primeiro modelo. Isso lá em 70 e quanto? Eu acho que 69, 70, né? 69. Esse carro foi muito legal, porque esse carro nós ganhamos as 24 horas. Depois nós fizemos recorde, eu e meu irmão, né? Nós fizemos recorde brasileiro de velocidade pura, batemos o Carcará. E esse carro eu vendi, quando fiz o recorde, falei para os jornalistas que falaram, esse carro é o carro que mais anda no Brasil. E eu quero vender ele. No dia seguinte me ligou os gauchão lá. Entendeu? O Asmus e o Pedrinho Pereira. Entendeu? Quanto você quer barata aí? Eu falei, não, preço é minha. Entendeu? Foi assim. E esse carro, o Pedrinho Pereira, ganhou 1 ou 2 campeonatos com esse carro e ele morreu nesse carro. Esse carro explodiu na frente do boxe com o Pedrinho Pereira. E ele era um grande piloto, Pedrinho, um grande amigo, adorado lá no Sul. Olha que fotografia bonita. O meu irmão e o Clóvis Moraes. Que fotografia bonita. Eu não tenho essa fotografia. E do lado está o Jean Balder, o Jean Balder e escondidinho ali o Bob Sharp. E esse do centro, eu não me lembro do nome dele agora. Era o chegar em segundo lugar. Poxa, que interessante.
Excelente. Como nós estamos quase no finzinho, temos 1 minuto, eu gostaria de usar esse minuto agora para você falar sobre essa sua, vamos pensar assim, esse seu talento para escrita, que vocês, além de ter escrito já o livro que já passamos aqui, que é Entre Ases e Reis de Interlagos, você escreve para algumas revistas. Então, como é que descobriu esse talento? Eu sempre fui meio envolvido com isso, né? A Quatro Rodas me convidou, o Sérgio Berezovski, que era da Quatro Rodas Clássicos, e ele me convidou para escrever lá uma coluna do Bird, isso. E depois a Quatro Rodas Clássicos ela parou de ser editada e a Race me convidou para fazer cartas. Então eu escrevo, é uma delícia fazer isso, porque eu escrevo cartas para os meus companheiros. E pode ser até que ele tenha morrido, mas eu escrevo uma carta para ele. E geralmente nessas cartas eu conto alguma coisa curiosa que ninguém sabe, que é a coisa entre eu e ele. E eu tenho feito coisas que têm agradado muito, e eu fico muito feliz em fazer isso, porque tem muita gente boa aí que eu tive o privilégio de conviver e que tem muita coisa que eles fizeram e ficou esquecida, não dão o devido valor. Maravilha! E para encerrar, a gente diz assim, né? Glória imortal aos vencedores da 1000 milhas brasileiras. Essa mensagem do Troféu das 1000 milhas é incomparável. Eu acho fantástico. Excelente. Ela reflete bem o orgulho que era para um piloto brasileiro ganhar uma 1000 milhas. O orgulho é nosso tê-lo aqui hoje no programa, Bird. Muito obrigado. Muito obrigado. E espero que em outras oportunidades você volte aqui para contar mais dessa história maravilhosa do automobilismo. E nós falamos hoje com Bird Clemente. E muito obrigado. Obrigado eu. Boa noite a todos e até semana que vem. É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazia campanha de Zero Cal, virou um